O que é uma obsessão espiritual? Uma obsessão espiritual é um processo na qual dois ou mais espíritos, encarnados ou desencarnados, mantêm entre si uma relação afetiva obsessiva. Ela tem que ter um componente afetivo, um componente emocional. Vou repetir então. Um processo obsessivo, um processo espiritual obsessivo é quando dois ou mais espíritos, encarnados ou desencarnados, mantêm entre si uma relação afetiva obsessiva. Vamos aos exemplos. Vamos ao exemplo de dois encarnados. Imagine um casal, marido e mulher, ou dois rapazes ou duas moças, não importa, que mantém uma relação afetiva obsessiva dentro do relacionamento que eles têm, onde o ciúme, a desconfiança, a dependência emocional leva o relacionamento a discussões, desequilíbrios, brigas, agressões, submissão ao outro por medo, por dependência. É o que hoje em dia se chama de relação tóxica. Esse terminho, né, já ficou batido, mas é o que hoje em dia a rapaziada chama de relação tóxica. De sufocar o outro, de não deixar o outro ter sua própria opinião, suas próprias escolhas. Isso é um processo obsessivo entre dois encarnados, que às vezes não se resolve nem na separação. O casal se divorcia, se separa, vai morar em casas diferentes, mas mantém esse vínculo obsessivo de querer saber como a pessoa está, e no trabalho dela fazer escândalo, falar mal do cônjuge para as crianças, e no trabalho do outro incomodar, fazer feitiçaria aí em terreiro, correr gira, correr jogo para querer saber da vida dos outros. É uma relação obsessiva que nasceu de uma emoção doente, de uma emoção excessiva, de uma emoção, de um vínculo emocional que não é saudável. Essa relação tóxica pode sobreviver, inclusive, à morte de um dos dois. O casal tem uma vida conturbada, um deles morre, mas o que ficou ainda é visitado em sonho, ainda é visitado em visões, ainda tem uma perturbação e uma submissão à história, à presença daquela outra pessoa na vida dela. Isso é um processo obsessivo de desencarnado para encarnado. E existe o contrário. Um dos cônjuges morre e o que fica mantém uma relação ruim com aquele que foi. Bem feito, já foi tarde, desgraçado, fez isso e aquilo, seu pai não prestava, pereré pão doce. Ou seja, a pessoa mantém a relação negativa com aquele espírito que já partiu. E isso influencia aquele espírito que partiu, porque isso chega em vibrações emocionais até aquele espírito que tem a sua paz incomodada. Existem relações obsessivas entre dois encarnados, que em terra tinham uma relação conturbada e depois do desencarne de ambos, essas relações continuam atravessadas e de perseguição no plano espiritual, mesmo os dois estando desencarnados. Então, o processo obsessivo, eu dei o exemplo aqui de relacionamento, mas pode ser qualquer outro tipo de relação. Sentimento de vingança, alguém te traiu, alguém te roubou, alguém te agrediu, e você reage a isso com ódio profundo.
de sentimento de vingança, você passa a perseguir aquela pessoa para se vingar. Essa pessoa morre, você continua com o processo. Ou aquele que perseguia morre, e mesmo morto continua perseguindo aquele que ficou vivo. Então, toda e qualquer emoção exagerada e obsessiva pode fazer com que um processo obsessivo espiritual aconteça. Pode ser ciúme, pode ser amor em demasia, pode ser apego a coisas materiais, pessoas que morrem, mas têm às vezes muitas propriedades e não quer dividir aquilo com ninguém. Essa pessoa fica apegada à sua herança e não quer que um determinado familiar receba nada. Então, do plano espiritual, esse espírito desassossegado, através das suas ondas mentais e emocionais, acaba influenciando as relações entre os herdeiros, causando brigas, discórdias, doença e outras coisas mais. Então, o processo obsessivo é um processo onde há perseguição, onde há vínculo emocional forte e doentio. E pode acontecer entre dois encarnados, entre dois desencarnados, ou entre um encarnado e um desencarnado, sendo que o perseguidor pode estar vivo ou morto. E também pode acontecer no plano espiritual. E às vezes a gente pensa em perseguidor e vítima, né? Perseguidor e vítima. E às vezes os dois espíritos estão trocando bala. Nenhum dos dois é bonzinho. No exemplo de relacionamento, então, é muito fácil entender isso. O casal se separa e continua brigando. A mulher tentando prejudicar o marido, ex-marido tentando prejudicar a ex-mulher. Ex-marido tendo ciúme dos novos relacionamentos da ex-mulher, ex-mulher tendo ciúmes dos relacionamentos do ex-marido. Né? Um falando mal do outro para os filhos, botando os filhos numa guerra. Isso é processo obsessivo. Tá? Terapia ajuda muito, tá? Se você vive uma relação dessa como vítima ou como vilão, como perseguidor, fazer uma terapiazinha vai te ajudar muito, tá? Além do tratamento espiritual. Uma outra coisa que a gente tem que entender é que muitas vezes essas perseguições espirituais transcendem as encarnações. Ou seja, o seu vínculo com esse espírito não aconteceu nesta vida. Aconteceu há uma década, há uma centena, há 1 milhar de anos atrás. Você que agora está aqui reencarnado não lembra. Mas aquele espírito que te percebe lembra como se fosse ontem a situação e ele te persegue até hoje por aquela traição, por aquele roubo, por aquele casamento, por aquela dor que você fez ele sentir ou que ele está te propiciando, ou ele quer te propiciar por vingança. Então muitas vezes você é vítima de um processo obsessivo de algo que você não lembra, mas não quer dizer que você não mereça. Porque o processo obsessivo normalmente ele nasce, tá? E ele é bipolar. Não é que esse é o santinho e esse é o vilão. Normalmente vem de uma relação complexa, como são as relações entre os seres humanos. Num casamento que se desfaz, não tem bonzinho e mazinha. Em relacionamento tóxico, não tem mazinho e bonzinho. Existe o que se vitimiza e o que é o mais forte, o que grita, o que berra. Mas muitas vezes essa relação se tornou dessa maneira por ser uma relação complexa entre pessoas que precisam se equilibrar, por pessoas que estão doentes emocionalmente, por pessoas que têm carências emocionais. Um não entende e se adequa ao outro e exige do outro que seja diferente. E aí a loucura está feita. Né? Então, estamos falando, se você está encarnado e está passando por um processo de obsessão de encarnado para encarnado, procure fazer terapia, procure entender o seu papel no processo e como você pode levar isso de maneira mais fácil.
e faça o tratamento espiritual, porque vínculos emocionais densos estão unindo você e esse outro ser. Tá bom? Gostaram do ser, né? Bom, então isso é o que é um processo obsessivo espiritual. Que tipo de transtorno esse processo obsessivo traz? Diversos. Vamos falar de um exemplo que eu não citei ainda, mas que é muito comum nos processos obsessivos, que é a dependência química, o vício em drogas, o vício em álcool, ok? Toda e qualquer pessoa que tem um prazer, que tem uma sensação prazerosa, seja se alimentando, seja através de praticar algum esporte, um relacionamento com uma pessoa, ter uma relação sexual com outra pessoa, essa pessoa que está tendo sensações boas e positivas, ela vai atrair para perto de si espíritos que comungam dessas mesmas emoções e sentimentos, porque nós vibramos além do nosso campo as nossas emoções e os nossos pensamentos. Nós nos conectamos com pessoas que pensam e vibram como nós, que pensam e sentem como nós, que têm um padrão de sentimentos, emoções, pensamentos, gostos parecidos. Nós nos reunimos dessa forma, entre encarnados. E atraímos também para perto de nós espíritos de mesma ordem. Se você é uma pessoa que busca na droga a fuga, um prazer para compensar dores e tristezas e angústias, naquele momento em que você está sob o efeito da droga, você se conecta com espíritos que têm exatamente as mesmas necessidades, as mesmas carências, as mesmas dores, as mesmas angústias. Esses espíritos que também foram viciados em drogas na Terra vão impulsionar o seu vício. Eles não vão deixar com que você não use a substância quando você não quer. Eles vão te induzir a voltar a usar o álcool, ou a maconha, ou a cocaína, ou o crack, porque quando você usa, ele pega carona naquelas sensações, naqueles efeitos, porque ele fica próximo ao seu campo. Então, processos obsessivos também se formam por vícios, vício em jogo, vício em drogas, vício em álcool, pornografia, sexo desregrado. E a pessoa vai ficando vítima daquilo porque ela não consegue mais viver sem. Mesmo que racionalmente ela entenda que o álcool está acabando com a sua vida profissional, familiar, sua saúde, mesmo que conscientemente ele já esteja buscando ajuda, quando ele vê, ele já está de novo no bar bebendo. Muitos relatos falam, quando eu vi eu já estava bebendo. Ah, não posso tomar o primeiro copo, porque eu tomei o primeiro copo e vai embora, porque o primeiro copo já abre as suas defesas e aqueles espíritos não deixam você parar até que você não consegue mais. Lembra, é um processo obsessivo. Esses espíritos não pensam, vou tomar só um golinho com ele, tomar uma caroninha aqui só para relaxar e depois tudo bem. Não, ele vai querer tomar e vai querer permanecer naquele efeito a maior parte do tempo que ele puder. Eu já tive a oportunidade de encontrar uma pessoa que era conhecida, né? E estava sob o efeito de álcool. Essa pessoa era alcoólatra, ela já faleceu inclusive, mas ela estava alcoolizada e quando me encontrou veio falar comigo e me abraçou, né? O bêbado, ele tem muito isso de querer abraçar, chorar, né, e tal. E quando ele me abraçou, a quantidade de espíritos e de cargas negativas que estava com aquela pessoa era incrível. Uma coisa que eu nunca senti, mesmo num trabalho espiritual de desobsessão dentro de um terreiro.
o número de companheiros espirituais que aquela pessoa carregava. Então, o processo obsessivo ele pode te levar a ter crises de abstinência, pode te levar a ter crises de ciúme, pode te induzir o pensamento contra pessoas, pode causar um desequilíbrio nas suas emoções, uma confusão mental. Porque, por exemplo, quando você tem um processo obsessivo, a consciência desse espírito interfere nos seus pensamentos. Da mesma forma que ele sabe e sente o que você pensa, né, e sente nas suas emoções, você também começa a sentir e perceber os pensamentos desse espírito. Só que você não tem consciência que é um espírito obsessor. Você começa a achar que aqueles pensamentos são seus. Às vezes pensamentos suicidas, às vezes pensamentos violentos, contradições, coisas que você quer, aquele espírito não deixa você realizar, coisas que você não quer, aquele espírito te induz a fazer, te induz a ter ciúme do seu cônjuge até que vocês comecem a brigar loucamente e se separem, porque ele tem ciúme daquela relação e aquele espírito percebe que daquela forma ele pode te atrapalhar. Porque a ideia do espírito obsessor é acabar com a sua vida, com a sua relação, com o seu trabalho, com a sua saúde. Lembra, é um sentimento obsessivo, aquela pessoa não te quer bem, tá? Isso é uma pequena amostra dos males que o processo obsessivo pode causar na vida de alguém.